meditar um pouquinho, um breve devocional. Eu acho que é muito rico o assunto pertinente nos nossos dias. Eu diria aos irmãos que abrissem vossas Bíblias na carta que Paulo escreveu, a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículos do 8 ao 15. 1 Timóteo capítulo 2, versículos do 8 ao 15. O título, como toda quarta-feira tem sido de praxe, nós citarmos o título do devocional, marca de uma masculinidade e feminilidade bíblica. Esse seria o título. Vamos trazer uma extensão do nosso estudo da rádio de quinta e sexta-feira, no nosso culto de quarta-feira. Espero que seja rico aos irmãos. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 8: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. A minha versão é a NVI. Versículo 9: Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Versículo 11: A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz a filhos, se ela permanecer na fé, no amor e na santidade com bom senso. Que texto espinhoso, mas vamos meditar um pouquinho nele. Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de meditar na sua palavra. É um texto difícil, mas muito rico e irá clarear o nosso entendimento nos dias no qual nós vivemos. Abençoe essa palavra, Pai querido, esse breve devocional, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Ti, através das Suas sagradas Escrituras. É no nome santo e sagrado de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Eu peço aos irmãos, se puderem deixar suas Bíblias abertas nessa passagem. Nós vamos discorrer aqui nesses textos. Caso você tenha um celular ou a Bíblia, deixe ele aberto aí. Olha, como eu já disse, os irmãos que nos acompanham aí através do programa de rádio, toda quinta e sexta-feira, eu, o pastor Carlos, o pastor Luciano, a gente traz um estudo a respeito do papel do homem e da mulher na sociedade, na igreja e na família. E o que me levou a compartilhar esse assunto com os irmãos na rádio, e hoje, é um sintoma que eu estou percebendo, que eu me atentei para esse problema, para esse sintoma na nossa sociedade, que hoje existe uma crise na masculinidade, uma crise de homens. Então isso é algo que infelizmente vem acontecendo. Os homens têm perdido o seu foco, os homens não sabem mais porque eles são homens, qual é o seu papel na sociedade, na família e na igreja. E sempre quando o homem ele perde a responsabilidade dele, o senso daquilo que a sua responsabilidade na comunidade no geral, isso recai nas mulheres. A gente acaba gerando uma crise também nas mulheres. Então é notório a gente perceber hoje em dia homens frouxos, adocicados, homens irresponsáveis, né, no nosso contexto. E isso, infelizmente, não é nós que estamos percebendo isso, homens, mas as mulheres. O mais triste é isso. Eu li um artigo na semana passada a respeito de que a maioria dos homens entre a idade de 25 e 35 anos, eles não querem mais responsabilidade. Eles não querem casar, eles não querem ter mais filhos. Segundo essa pesquisa feita por mulheres, as mulheres perceberam esse sintoma da crise da masculinidade. Esses homens, o propósito deles é estudar, é ter uma vida boa para realizar todos os desejos que eles tinham
infância. Ter carrões, ter uma vida aí regada a folia, a regalia. Então, casamento para eles é um negócio que eles não têm isso em mente, eles não querem isso. E ter filhos, enfim, uma responsabilidade como homem, né? Eles não querem, eles querem sempre viver homens infantis. Então, essa é uma crise que nós enfrentamos no dia de hoje. E sempre que os homens não cumprem o seu papel dado por Deus, como eu já disse, imediatamente as consequências recaem sobre as mulheres. Hoje em dia nós temos mulheres oprimidas, abusadas, assumindo papéis que não são delas, que não cabem a elas, apesar de que mulheres cumprem muito bem papéis que homens fazem, mas como biblicamente falando, existem distinções de papéis. Os homens têm os seus papéis e as mulheres têm os seus papéis. Então, como os irmãos, a princípio esse texto assim parece um pouco amargo para as mulheres, eu vou olhar para o contexto desse texto aqui e as mulheres vão ver que esse texto aqui não está falando de mulheres, mas Paulo está exortando homens. O problema não são as mulheres, o problema são os homens que estão negligenciando a sua responsabilidade dada por Deus. Sei que é um texto difícil, espinhoso, mas por toda a Bíblia a gente vê mulheres ensinando. Na Bíblia a gente temos profetisas, temos juízas, temos mulheres que é muito mais sábias que seus maridos. Por exemplo, no Novo Testamento também Paulo descreve várias mulheres que ensinaram o Evangelho, por exemplo, a Apolo. Mas por que nessa passagem aqui Paulo é tão áspero em relação às mulheres? Por que ele levanta essas questões, que a mulher ela deve ficar em silêncio, que ela não tem autoridade sobre os homens? Eu já antecipo, aqui trata-se de um problema local, um problema pontual que Paulo está tratando. No nosso contexto temos também professoras, temos mulheres que dão aula e os seminaristas sabem disso, mulheres que dão aula de disciplinas assim super importantes, bem relevantes, mas aqui Paulo fala, as mulheres não devem ensinar aos homens e devem permanecer em silêncio na igreja. Por quê? Só nesse texto. Se no contexto geral da Bíblia nós enxergamos mulheres virtuosas, mulheres que ensinam, mulheres que profetizam, mas aqui Paulo é muito pontual. Então, o que eu gostaria de meditar com os irmãos, o meu propósito aqui é olhar para o que aconteceu lá na igreja de Éfeso, no ano de 63 depois de Cristo, no seu contexto. O que estava acontecendo lá que fez Paulo escrever essas coisas a Timóteo, para que Timóteo ensinasse aos homens e às mulheres da igreja de Éfeso. Não tenho a intenção de debater aqui se a mulher deve ser pastora ou não. O próprio texto em si, no seu contexto, vai dizer o porquê que nós não temos pastoras, mas é algo interessante se nós olharmos para o contexto. Aí sim nós vamos entender esse texto. Até porque se a gente ler esse texto aqui de uma maneira superficial, como eu tenho visto muitas feministas que dizem que o cristianismo é machista, elas dizem que quando lerem esse texto, a mulher cristã ela tem que ser feia, porque ela não pode se adornar, tem que ficar sentada e calada no banco da igreja. Mas de forma alguma a palavra de Deus ensina isso. Então, como eu já disse, o meu propósito é olhar para o que aconteceu na igreja de Éfeso. Esse problema estava acontecendo na igreja de Éfeso. Paulo escreve essa carta a Timóteo, um jovem pastor da igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito rica e um enorme centro comercial. Uma das grandes fontes da renda daquela cidade era o templo da deusa Artemis. Porém, em Romanos, para os romanos, é a deusa Diana. Então, Artemis e Diana é a mesma coisa. Isso aí vocês vão enxergar esse contexto lá no livro de Atos, no capítulo 19, em que Paulo Demétrios, um ourives, né, ele é preso porque o evangelho foi pregado lá e as vendas dos amuletos da deusa Artemis caiu drasticamente. Enfim, tem todo esse contexto, os irmãos podem ler e se interessarem por esse assunto, devem ler esse contexto, Atos capítulo 19. O templo da deusa Artemis na cidade de Éfeso era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então ali ocorria de tudo. Era o templo de oração. Artemis era uma deusa pagã, conhecida como a deusa da caça, também como a deusa da fertilidade. Então imagine uma situação que a cidade de Éfeso existia. A Artemis era tipo de uma padroeira daquela cidade.
todo o culto, toda a comunidade de Éfeso girava em torno daquele contexto, de uma deusa, de uma padroeira. Assim como a Aparecida do Norte tem ali os seus santos, tem as suas padroeiras, em Éfeso, aqui é a mesma coisa, da deusa Artemis. Então, no culto à deusa Artemis existia milhares de sacerdotisas, existia também prostitutas e prostitutos cultuais. A promiscuidade e a imoralidade e o paganismo naquela cidade era tão grande que Éfeso, antes de ser convertida ao cristianismo, antes de Paulo pregar o evangelho naquela cidade, era conhecida como cúmulo do paganismo. Isso foi um apelido que deram para a cidade de Éfeso. Moças e meninas eram levadas ao templo pelos seus pais. Quando eu falo pais aqui, eu não falo pai e mãe, eu falo pai, homem. Os homens lá eram tão submissos a mulheres, a primazia das mulheres, as mulheres eram tão protagonistas naquelas cidades, no culto, que os pais levavam suas filhas para que elas tivessem um tempo de devoção, para que as sacerdotisas de Artemis orassem por elas. Crianças, quando nasciam, eram levadas ao templo para serem apresentadas a Artemis. Tudo girava em torno da deusa Artemis. Então aquela cidade lá era uma cidade na qual os homens entendiam que o quê? Espiritualidade, oração, pregação, dizendo assim, era coisa de mulher. Religião era coisa de mulher, não era coisa de homem. Então ali naquele contexto nós temos homens negligentes. Homens que não entendiam o que era ser cristãos, até mesmo quando Paulo chegar. E quando Paulo chegou e pregou o evangelho, o problema persistiu. Por isso que Paulo envia essa carta a Timóteo, exortando aos homens, porque os homens estavam negligenciando as suas responsabilidades. Então vocês imaginem a cabeça dessas pessoas quando o evangelho chegou nessa cidade, quando essas pessoas entraram na igreja, se converteram e foram para a igreja, na qual Timóteo era pastor. Timóteo tinha muito problema para resolver. Os problemas que Timóteo tinha que resolver eram enormes. Toda aquela bagagem, todo aquele paganismo estava adentrando dentro da igreja. Por isso que Paulo vai falar que existiam ali falsos ensinos, falsos profetas, porque aquele pessoal todo trouxe toda aquela bagagem de paganismo, do culto à deusa Artemis para dentro da igreja. Então Paulo se viu obrigado a escrever uma carta a Timóteo. Então é isso que a gente vai ler aqui, vai meditar na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor vai nos trazer essa lição. São 3 lições. A primeira lição a gente vai encontrar no versículo 8, que diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Pensem na cidade de Éfeso. Isso não foi muito claro assim no contexto, mas pensem na cidade de Éfeso. Uma cidade que as mulheres tinham a primazia. No templo havia milhares de sacerdotisas. Na cabeça daqueles homens, como eu já disse, a espiritualidade era coisa de mulher. Oração era coisa de mulher. Repito, quando um pai tinha um problema com uma filha, ele levava a filha dele para as sacerdotisas orarem. Ele não tratava aquele problema com a família dele, mas ele abria a mão e levava para o culto, para o templo de Artemis. Então Paulo diz assim a Timóteo: Timóteo, diga aos homens que oração não é somente coisa de mulher. Diga aos homens que eles devem orar em todo lugar, a todo tempo, e que a marca distintiva de um homem é a sua vida de oração. Então aqui no versículo 8 ele diz assim: orem em todo lugar, levantando suas mãos santas. É interessante quando Paulo ele usa assim a palavra mão, né, o membro mão, se referindo a homens, porque naquela sociedade, assim como também hoje, mãos de homens, assim a gente tem uma concepção de força, de trabalho, né, talvez de luta. Mas Paulo fala assim: eu não quero que os homens da igreja de Éfeso sejam reconhecidos somente pela sua capacidade de produzir algo, pela sua força. Eu quero que eles sejam conhecidos também homens que levantam suas mãos santas e orem, que era um costume judaico, né? Os homens a oração naquela época, na antiguidade, no judaísmo, era você orar de pé com suas mãos levantadas. Então Paulo diz assim: eu não quero que esses homens sejam conhecidos apenas pela sua capacidade de produzir, pela usar a força da sua mão,
mas por levantar mãos santas. E aí ele continua no próprio versículo 8: orem em todo lugar. Ensine a esses homens a orarem em todo lugar, porque as mulheres têm o costume de orar somente no templo. Os homens aprenderam que espiritualidade é coisa de mulher, mas somente diante do templo de Artemis. Não, homens devem orar em todo lugar, a todo momento e sem cessar, levantando as suas mãos santas. Aí ele continua, e ele encerra aqui: sem ira e sem discussões. Algumas versões diz sem ira e sem contenda. O contexto, se vocês olharem aqui no próprio capítulo 2, ali no comecinho, Paulo vai exortar os homens, a Timóteo, a ensinarem os homens, a igreja de Éfeso, a orarem pelos seus reis, pelas suas autoridades. Então, sem ira, sem contenda, sem discussões, isso significa o quê? Ali, Paulo ensina também, orem por aqueles que vos perseguem. Porque no contexto de reis, naquele contexto, os homens eram perseguidos, os cristãos eram perseguidos pelos seus imperadores. Paulo ensina: crente, ora também por aqueles que vos perseguem. Não somente por aqueles que a gente ama, mas por aqueles que nos perseguem, nós também devemos orar. Orem pelos reis, orem pelas autoridades, sem ira, sem contenda. Sem contenda também pode ter uma concepção de que ali reunia-se judeus e gentios. Judeus se sentiam-se um pouco mais superior do que os gentios. Então Paulo fala: está vendo esse irmãozinho que é o gentil, ou esse que é o judeu, ao qual vocês têm problema? Orem sem ira e sem contenda. Deus não ouve oração de quem tem um problema com o irmão. A própria palavra ensina, né? Se você tem um problema com o seu irmão, vai resolver o problema com o seu irmão. Depois venha para a igreja, ore, enfim, ofereça o seu sacrifício. Então essa é a ideia do versículo 8. E como esse versículo 8 ele é relevante para os nossos dias? Por quê? E aí eu faço uma pergunta, eu sempre faço essa pergunta para mim. Fui desafiado, eu tive esse problema comigo mesmo. Por que quando falamos de oração, lembramos sempre de mulheres? Isso é Paulo puxando a orelha de Timóteo, para puxar a orelha dos homens da igreja de Éfeso. Por que temos mães intercessoras e não temos pais intercessores? O irmão William, que ele veio pregar aqui para a gente, na penúltima reunião de homens, ele falou assim, eu estava conversando com ele, ele falou: realmente, o problema, as mulheres, elas são mais ativas na igreja do que os homens. Porque sempre a gente tem poucos. Aí ele falou: não se preocupe, que na minha igreja também, sempre os homens comparecem assim, uns gatinhos pingados, e as mulheres comparecem em todas as reuniões, em todos os eventos da igreja, em peso. Então esse é um problema que não existia somente naquele contexto da igreja de Éfeso, mas existe também no nosso contexto. Sempre quando falamos de reunião de oração, lembramos das mulheres dobrando seus joelhos, orando. Por que somente as mulheres têm reunião de oração toda sexta-feira à noite? O contexto da Assembleia de Deus, a qual minha mãe ela é líder do grupo de oração lá, elas têm o círculo de oração, e o círculo de oração é de mulheres. Por que não tem um círculo de oração de homens? Porque somente as mulheres são reconhecidas como mulheres de oração e não os homens. Eu até brinco com a minha mãe, que minha mãe é da Assembleia, ela é da turma do Coquinho. Né? Deu problema? Fala com a irmã Nadir. Minha irmã Nadir é minha mãe. E até um tempo atrás, eu confesso aos irmãos que quando o bicho pegava lá em casa, quando o bicho pegava na minha família, não é tão recente não, faz um tempo já. Não me joga pedra não. Aí ele vai falar para quem? Vamos ligar para sua mãe, vamos pedir para sua mãe orar, vamos chamar aqui para sua mãe orar. Por quê? Eu falei: não, está errado isso aí. Quem tem que ser reconhecido por homem de oração tem que ser eu, não minha mãe. Não que as irmãs não devam orar, graças a Deus, continuem com as mães intercessoras, continue sexta-feira orando, dobrando seus joelhos. Mas por que os homens não? Por que nós não? Por que eu não? Por que minha mãe eu não? Por que eu não devo orar quando a tribulação bate na porta da minha casa? Isso é um sintoma. Esse a gente deve meditar. A segunda lição, a gente vai falar aqui também sobre a beleza das mulheres. Versículo 9 ao versículo 10. Diz assim: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente,
com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas, nem com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Da mesma forma que Paulo falou com os homens, agora ele vai falar com as mulheres. Na minha versão aqui ele fala da mesma forma. Agora as minhas palavras vão ser dirigidas às mulheres. Muitos ensinam que esse texto aqui diz que a mulher ela não deve ter a sua vaidade, né? Seu batonzinho, o seu tempo no salão de beleza, mas o texto não fala nada disso. A Bíblia nunca ensina que a mulher deve ser feia. Imagina esse contexto aqui, ó. Éfeso era uma cidade muito rica. O culto girava em torno da fertilidade, da prostituição e da promiscuidade. Artemis era a deusa da fertilidade, das mulheres virgens, era a padroeira do parto, a deusa do parto, a deusa da parteira. Olha, Artemis era a deusa de tudo. Se você for buscar aí, estudar a mitologia grega, você vai ver que Artemis era a deusa de quase tudo, da caça, enfim, ela era realmente assim, bem bombrilzona mesmo, mil e uma utilidades. Então, aquelas mulheres colocavam toda a sua fé em seus adornos, na sua ostentação. Na igreja de Éfeso, as mulheres, semelhantemente, não dentro da igreja, né, lá fora, as mulheres se vestiam para outras mulheres. Para demonstrar sua riqueza, colocavam ouro na sua cabeça, tranças, roupas assim, dispendiosas. No grego, essa palavra dispendiosa, em algumas versões que vai falar a vestimenta inadequada, ela tem um contexto assim de provocar desejo sexual no homem. Então, essas mulheres estavam se vestindo assim dentro da igreja de Éfeso. Elas estavam se ostentando. Então Paulo fala, não é bem assim. E na verdade, se você for perceber, quanto mais bonita, mais bela e mais atraente fosse uma mulher, melhor para elas naquele contexto, né? De prostituição cultural, de fertilidade, de ser procurada e buscada pelos homens. Então elas se ostentavam. Paulo fala assim para Timóteo, ensine essas mulheres que o valor delas não está no seu exterior, não está no valor das suas roupas, que na fé que elas estão botando no exterior delas, mas o valor de uma mulher cristã está nas suas boas obras, nas suas virtudes, na sua capacidade de fazer algo extraordinário, nas suas boas obras, na sua piedade, não no seu exterior, mas no seu interior. Ensine isso a essas mulheres, Timóteo. A mulher, ela deve ser reconhecida pela sua sabedoria prática, pelo seu bom senso, pelos seus valores e por sua capacidade de produzir algo belo, extraordinário. No versículo 10 é mostrado que a mulher deve ser reconhecida por sua piedade e por suas boas obras. Imagine o seguinte, aquelas mulheres, elas viveram num contexto em que Aristóteles ensinou a elas, ensinou naquela cultura, naquele contexto, que a mulher, ela não pensava. Aristóteles, se vocês lerem no livro A Política de Aristóteles, Aristóteles vai dizer assim, que a mulher literalmente é uma chocadeira. A mulher é um útero. Então era esse entendimento que as mulheres de Éfeso tinham. Então, elas vão cultuar a Deus da fertilidade. Se a minha cultura diz que eu sou só um útero, que eu presto só para gerar um filho, para um homem colocar um sêmen em mim e perpetuar a linhagem dele, para mim essa deusa Artemis está de bom tamanho. Eu acho que eu tô legal. Mas Paulo fala assim, não. As mulheres de Éfeso, as mulheres crentes devem ser reconhecidas por suas boas obras. Boas obras aqui, no versículo 10, não sei se na Bíblia de vocês tem essa boas obras, ela tem uma conotação de fazer assim algo extraordinário. Porque o próprio Aristóteles dizia que os homens fazem coisas extraordinárias, coisas de tirar o fôlego, você suspirar, você olhar e falar assim, nossa, que coisa extraordinária. Paulo fala, não. As mulheres também vão ser reconhecidas por fazer boas obras, por fazer coisas assim que tiram o nosso fôlego. A gente fala, que coisa, olha, que obra de arte extraordinária. Eu vou trazer o contexto aqui para a igreja, não vou citar nome para não me comprometer com o marido de ninguém, mas olha, eu vou citar o jantar. Que torta de limão maravilhosa. Olha que... Isso não, eu ouvi dos irmãos. Que aula
sobre tabernáculo abençoada. Paulo fala, não, isso, as pessoas têm que ver e têm que reconhecer que foi uma mulher que fez isso. Algo assim extraordinário, algo assim que tira o fôlego, que suspira. Você fala, poxa vida, que bênção. As mulheres devem ser reconhecidas assim. Paulo diz que as mulheres devem ser reconhecidas por sua capacidade de criar algo incrível. E, infelizmente, a nossa cultura, ela preza por mulheres que não criam nada. Ela preza por uma cultura que a mulher tem que ter um rosto bonito, que a mulher tem que ter um corpo bonito. E se quando a mulher produz algo belo, eles vão caçoar dela, né? Vão dizer que ela teve ali usou de algum outro meio ilícito para chegar onde ela chegou. Então Paulo fala, não, a mulher cristã, ela não é reconhecida, ela não é só apenas um rosto bonito, um corpo bonito, mas ela vai ser reconhecida pelas suas obras incríveis. E agora aqui eu acho que é a parte mais difícil do texto, a terceira lição, e eu encerro por aqui, a responsabilidade de homens e mulheres, a responsabilidade de ambos. O que nós vamos fazer com homens que oram e mulheres que piedosas, de boas obras? Versículo 11 a versículo 15. Se alguma irmã tiver alguma questão comigo, não fique bravo. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Versículo 15. Entretanto, a mulher será salva, dando luz a filhos, se ela permanecer na fé, no amor, na santidade e com bom senso. Quando lemos esse texto, entendemos a autoridade no sentido de dominação. O homem domina a mulher. Porém, se você levar a pé essa lógica, você vai pensar assim: como a mulher não tem autoridade sobre o homem, ela deve permanecer em silêncio. É isso que o texto diz, se você levar ao pé da letra uma leitura superficial. Conversando com o pastor Carlos a respeito disso, nos momentos daqui dos intervalos da rádio, a palavra autoridade aqui, ela tem uma conotação de serviço, não de dominação. A autoridade aqui no versículo 12, ela tem uma conotação de serviço. No grego, na maioria das palavras que a gente lê autoridade no Novo Testamento, ela tem uma conotação de serviço, de prestar serviço ao próximo. Lá em Mateus 28, versículo 18, Jesus fala assim, depois da ressurreição: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E se nós olharmos, Jesus foi o homem que mais serviu. Nós podemos também olhar aqui, citar o exemplo dos pastores, pastor Carlos, pastor Luciano, são autoridade da igreja, porém são os homens que mais servem a nós, que mais servem a igreja. Autoridade na Bíblia, no Novo Testamento, num contexto mais amplo, é sinônimo de serviço, servir ao próximo. Então o que Paulo nos ensina é que a posição de ensino é uma posição de serviço. Logo, o homem tem que servir as mulheres. Talvez esteja um pouco nublada aqui a explicação, mas os versículos posteriores, no 14 principalmente, em que Paulo vai citar Adão e Eva, vai clarear um pouco. Então Paulo nos ensina que a posição de serviço é a posição de autoridade, a posição de serviço que nós devemos servir as mulheres, ensinando, que era algo que os homens estavam negligenciando na igreja de Éfeso. As mulheres estavam vindo do templo de Artemis para a igreja de Éfeso, onde Timóteo era pastor, achando que ainda eram sacerdotisas, elas estavam tomando os postos que eram de homens, estavam causando uma tremenda de uma confusão naquela igreja. Por isso que no versículo 13 e 14 ele cita o exemplo de Adão e Eva. Usando a figura de Adão e Eva, Paulo quer mostrar aos homens de Éfeso como a atitude dele estava sendo prejudicial na igreja. Se você ler o versículo 14, você vai... É natural que nós vamos criticar Eva. Nós vamos falar assim, tá vendo? A única oportunidade que uma mulher teve de ter, assim, a responsabilidade de fazer algo, olha o que ela fez. A Eva teve a oportunidade de fazer a coisa certa. A mulher, ela foi lá e bagunçou tudo. O problema é que Gênesis não trata a situação assim. O responsável pelo jardim era Adão. Deus procura Adão, não Eva. Adão se ausentou da sua responsabilidade. Eva não deveria ser
responsabilizada. Sabe por quê? Porque é muito fácil a gente enganar quem não está na responsabilidade das coisas. Eu cito um exemplo. Eu tenho uma esposa, a irmã Goiana aí conhece, eu tenho uma esposa que ela é bombril também, ela é mil inutilidades. É difícil ela precisar de mim para alguma coisa. Mas tem uma coisa que ela não gosta de fazer, mecânico. Então, vamos supor que um dia a gente precisa trocar o óleo do carro, e ela vai levar o carro e ela coloca o óleo errado no carro. Ela destrói o motor do meu carro. Eu não posso responsabilizar ela. Ela não vai ser culpada do erro, porque o responsável tem que ser eu. Eu que sei que óleo que tem que pôr no meu carro. A responsabilidade do carro de levar ao mecânico é minha, não dela. Então, se destruírem meu carro porque colocou um óleo errado no meu carro, a culpa é minha, não dela. Porque a responsabilidade essa atribuição é minha, não dela. Da mesma forma, a responsabilidade de cuidar de Eva, de cuidar do jardim, era de Adão, não de Eva. Onde estava Adão? Deus falou, onde você está? A conclusão que eu chego, depois que eu leio o versículo 14, como eu já disse aos irmãos, esse texto não está falando às mulheres, mas está falando aos homens. Os homens de Éfeso estão negligenciando a sua posição, a sua responsabilidade de líderes na igreja e deixando que as mulheres tomem conta da igreja. E é por isso que aconteceu tudo o que aconteceu. Paulo vai falar para Timóteo, olha, esses homens de Éfeso estão agindo como Adão, eles estão se ausentando das suas responsabilidades. E toda vez que nós, como homens, nos ausentarmos da nossa responsabilidade, as mulheres vão ouvir outra voz, que não é a nossa. A semelhança de lá no Jardim do Éden. Adão se ausentou, Eva deu ouvido à serpente. E foi tudo isso que aconteceu. De certa forma, porque eu disse que eu não ia entrar nesse assunto, mas por que a mulher não pode ser pastora? Eu vou sair um pouco do contexto cultural de Éfeso, mais uma parte teológica. O que Paulo quer é que as mulheres não tenham assim uma autoridade pastoral sobre os homens. Quando a gente entende pastoral, nesse contexto aqui, é de ensino. A responsabilidade de ensino é nossa, não das mulheres. Não que as mulheres não possam ensinar, muito pelo contrário, já disse aqui que temos professoras aqui brilhantes. Mas a responsabilidade é dos homens. Paulo fala, esses homens estão agindo como Adão. Ensine a eles a agir como Cristo, a dar a vida por essas mulheres, a tomar responsabilidade sobre elas, servir essas mulheres. Então, quando nós nos negligenciamos na oração, quando as mulheres são oprimidas, quando vemos mulheres sendo abusadas, nós os culpados somos nós, homens, que estamos agindo como Adão, nos eximindo da nossa responsabilidade. Não existe melhor modelo do que é ser homem do que Cristo Jesus. Cristo é macho, Jesus Cristo é o macho, Ele é o homem. Homem de oração. Nós devemos ser a semelhança dele. Algo que tem me preocupado, quando eu vejo programas, eu vejo assim, manifestações como, por exemplo, do feminismo, eu fico muito triste, porque quando se levantam situações como essa, o feminismo, ou qualquer tipo de rebelião que fazem na rua, eu acredito que a igreja está falhando. Nós, homens, estamos falhando porque não existe movimento melhor do que o cristianismo que valoriza a mulher do que o feminismo. Nós não podemos deixar que o feminismo seja uma alternativa de um tratamento melhor às mulheres do que o cristianismo. Não. Isso eu tenho falado com o Luciano, o Dani, adolescentes, jovens, vocês que estão aí no contexto da escola, da faculdade, que estão na lida com o feminismo, né, com essas mulheres que pregam, até professoras que pregam, ensinem a ele, mostrem para ele que o feminismo não é uma alternativa melhor do que o cristianismo em relação às mulheres. Se as mulheres estão sendo abusadas, se as mulheres estão sendo oprimidas na igreja ou na rua, a culpa é nossa, a culpa é nossa, de nós homens, porque estamos agindo como Adão, estamos sendo frouxos, irresponsáveis. E encerro, a marca distintiva de um homem são os seus joelhos calejados, não a força do seu braço, mas seus joelhos calejados. Essa é a marca distintiva dos homens. Mulheres, busquem homens de oração.
Você que é solteira, se fosse procurar um parceiro, um namorado, veja se ele realmente é um homem de oração. Traga ele aqui na igreja, vamos orar. Você passar pelo teste, você vai ser meu namorado. Se não passar, ele pode ser feinho, judiado, mequetrefe, mas se orar é esse. Se não sair do pai, não. Adeus. Mulheres, nós precisamos de vocês. Como irmãs em Cristo, como esposas, nos incentive a orar, a ser homens fiéis na palavra. Todas vocês sabem, vocês que são casados, a palavra de vocês pesa e pesa muito na nossa vida, né? Nos incentive a sermos homens de oração, homens de joelho, igreja de pé, homens de joelho, mulheres de pé. Esse é o meu desejo, que nós possamos sim ser homens de oração e proteger as nossas mulheres e não entrar nessa cultura que está dizendo que os homens são frouxos, adocicados. Porque eu vi um vídeo, até falei com o pastor Caio não aguenta mais ver eu falar disso. Uma socióloga dinamarquesa comentando a respeito de um estupro coletivo que teve lá na Alemanha. Houve um estupro coletivo na Alemanha. Aqui no nosso país, infelizmente, isso é normal. Estupros acontecem quase todo dia e a gente não se dá conta disso. Na Alemanha parece que causou um certo revolta. E o que os homens fizeram? Depois, quem quiser, eu tenho vídeo. Os homens colocaram saia para protestar. Estupraram mulheres e os homens colocaram saia. É a coisa mais linda. Eles colocaram mini saia, não saia, eles colocaram mini saia e foram para a rua protestar. Mas na verdade, tinha que pegar armas e ir atrás desses caras. Mostrar que nós somos homens, não colocar saia. Hoje em dia, né, abusam de mulheres e os homens, não, vamos dar uma flor pro cara que ofendeu a minha esposa. Nós estamos perdendo o senso do que é ser homem. E as mulheres, e o mais triste, isso essa socióloga falou, a crise na Europa, por causa desses refugiados, é porque os homens estão frágeis. Olha aí, acho que vocês já viram em vídeo os muçulmanos socando mulheres na estação de trem, em praças, e os homens olhando. O mais triste para nós homens é notar que mulheres estão levantando essa lebre. Mulheres estão falando, os homens estão frouxos, os homens estão adocicados, estão infantis. Mulheres, continuem sendo mulheres de oração. Homens, vamos orar. Amém?